Aquilo que, desde o início desta celebração, nós estivemos observando, rezando, ouvindo, participando, faz com que nos recordemos da força e da pessoa que move os cristãos nos últimos tempos. O tempo da igreja, o tempo dos cristãos, o tempo dos filhos de Deus, para ser um pouco mais completo, o tempo dos filhos de Deus é dividido em 3 grandes momentos. O primeiro deles é aquele tempo marcado pela presença da imagem do rosto e da ação do Pai, o Antigo Testamento. É completamente marcado de forma quase que exclusiva. Uma vez ou outra o Espírito e o Verbo aparecem, mas o Pai é aquela figura que aparece quase 100% do Antigo Testamento e marca a vida e a caminhada do povo. Com o nascimento de Jesus, cumprindo as promessas do Pai, feitas àquele povo que Ele escolheu como sua herança, o Salmo canta, fez conosco o Senhor maravilhas incontáveis. Nasce então o Cristo, que passa a marcar com a sua presença, com a sua graça, sobretudo com a sua ressurreição, como consequência da grande oferta de Deus à humanidade de um Salvador. O tempo do Cristo é o tempo do Novo Testamento, aquele espaço em que Ele marca definitivamente a vida daquelas pessoas que puderam conviver com Ele e puderam experimentar pelo menos a notícia da sua existência e se converteram a Ele como Filho de Deus. E o tempo que nós vivemos desde a sua ascensão e o Pentecostes é exatamente o tempo da pessoa mais esquecida da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, terceira pessoa, aquela que, apresentada pelo próprio Cristo como o advogado, o Paráclito, marca a história dos homens, a história da humanidade até os dias de hoje, e certamente marcará definitivamente essa nossa existência. Por que é que nós então temos hoje a vivência do tempo do Espírito Santo? Porque nós estamos vivendo exatamente o desejo do Pai e do Filho de realizar a edificação já neste mundo do reino desejado pela Santíssima Trindade. A criação do universo, a criação do mundo, do homem e dos outros seres não é outra coisa senão a expressão desse desejo do coração de Deus, que parece contradição, mas não basta-se a si mesmo e necessita estender esse amor fora de si. E estendendo, cria o universo, cria o mundo, cria o homem e dá a esse homem a oportunidade de experimentar da sua presença, da sua graça. Aqueles que experimentaram o rosto do Pai foram marcados por Ele. Os que experimentaram a presença viva e operante do Filho foram marcados por Ele, tornaram-se discípulos, colaboradores, alguns mais próximos tornaram-se apóstolos. E cada um de nós hoje, com a dispensação, com a distribuição de tudo aquilo que o Espírito Santo oferece como graça e como dom a todos nós, faz com que nós tenhamos esse desejo de confirmar a realização de todas as promessas de Deus na vida de cada um, participando daquele sacramento que é o sacramento do Espírito Santo, o sacramento do Crisma. Nós participamos da graça ministerial de Cristo, sendo também distribuidores, anunciadores da sua boa nova e de tudo aquilo que é consequência deste anúncio. A vivência da fraternidade nas relações, nas famílias,
A vivência da graça do Espírito Santo, que habitando em nós, parte também para aqueles com os quais nós convivemos, sobretudo aqueles que têm, pela força do Espírito Santo, a dádiva de abençoar. A gente às vezes pensa assim, sobretudo os mais novos, pode ser que não tenham mais aquela experiência de pedir a bênção aos mais velhos, pedir a bênção ao pai, à mãe, ao padrinho, ao tio, à tia, ao avô. Mas o fato de recebermos a bênção de alguém é expressão desta bênção de Deus que vem por todos aqueles que abençoam. Muita gente ainda hoje tem o costume de pedir a bênção também aos padres. E a consagração com o Espírito Santo que é oferecida aos padres dá exatamente esta possibilidade de abençoar no Espírito Santo todos aqueles que buscam esta bênção. Por isso, o tempo do Espírito é aquele tempo em que nós saboreamos todos os dons, todos os carismas, todas as graças que a Igreja tem, necessita e utiliza para fazer-se no mundo uma expressão da presença desse Deus que salva, que consagra, que reúne, que converte, que purifica, que unge, que santifica. Nossa Senhora, sem dúvida alguma, foi a primeira a ser santificada por esta graça do Espírito Santo. Ela recebeu o fruto deste Espírito na sua vida. Por isso, quando nós celebramos o título de Nossa Senhora dos Remédios, nós lembramos exatamente do remédio que tantas vezes nós necessitamos para a nossa vida física, para as doenças, os problemas todos que nós carregamos na nossa vida fisicamente, humanamente. Nós necessitamos de um remédio. E o remédio espiritual que nós saboreamos a partir da devoção, da crença, do experimentar a providência de Deus que vem sobretudo pela graça do Espírito Santo. Há ainda hoje quem não acredite nesta força. Há ainda hoje quem não espere por esta graça. Quem perca qualquer esperança ou qualquer confiança nessa presença operante de Deus na vida de cada um de nós. Mas o Espírito é algo que é real, é verdadeiro e nos enche, nos completa e dá a nós a possibilidade e as oportunidades de fazermos aparecer para o mundo, de fazer manifestar-se para a humanidade a presença operante e atuante de Deus nos dias de hoje. É pela graça e pela força do Espírito Santo que a Igreja, como desejo mais profundo do coração de Deus, existe e se sustenta no mundo até os dias de hoje. E certamente se manterá até que a vontade de Deus assim determine o contrário. E por isso, cada um de nós é imbuído também deste Espírito. Cada um de nós também é abraçado por este Espírito. Basta que a gente deixe que nossa natureza permita que a graça que está em nós, por meio do Espírito, possa realizar as obras a que cada um de nós é chamado a oferecer para a Igreja e para o mundo. Peçamos hoje que o Espírito Santo sustente a nossa vida, alimente nossa Igreja, guie os nossos passos como ministros, como povo de Deus, como pessoas que esperam e que colaboram, que ajudam e fazem com que este Espírito se revele no mundo através da Igreja, nas suas diversas expressões, por mais simples que elas sejam, nas pequenas experiências de comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.